Boa tarde para você, meu querido aluno do segundão, que tá derretendo aí provavelmente, né? Com esse calor extremo que a gente está sofrendo agora. Hoje a aula vai ser de indústria cultural e diversidade no Brasil. Eu gostaria de dizer que essa aula é bem interessante, eu particularmente gosto muito dela. Se preparem aí, peguem água, tá? Porque tá fazendo 40 graus em plena primavera. É claro que não, ninguém aqui tá dizendo que tá tendo aquecimento global, não. Fazer 40 graus na primavera é normal, né? Parece normal para algumas pessoas, mas para mim não é, tá, gente? Primavera, antigamente, a gente costumava chamar de época gostosa, assim, né? Que era uma época que tava ali, que tá meio friozinho de noite, mas ainda durante o dia fazia calor. Agora é calor, 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 e no verão, sei lá, a gente vai virar pururuca. É isso, sabe? Então, vamos começar com o estudo do Alfredo Bozzi, que ele vai falar que a cultura brasileira é muito plural, mas isso não quer dizer que ela é caótica, né? Essa é uma frase dele. E aí eu ia fazer uma leitura direta da obra dele, né? Fazer uma leitura, no caso, mencionando parte da obra dele, e esqueci de pegar o papel que tem a citação. Então me dá só um minutinho aí, galera. Então aí, continuando, pessoal. Vamos lá. Há imbricações velhas das culturas ibéricas, indígenas e africanas, todas também polimorfas, pois já traziam um teor considerável de fusão no momento do contato interétnico. Há outros casamentos mais recentes de culturas migrantes, quer externas, que é italiana, alemã, síria, judaica, japonesa, quer internas, que é nordestina, paulista e gaúcha, que penetraram no fundo do nosso cotidiano material e moral. Sem esquecer da presença dos norte-americanos, que vem representando desde a Segunda Guerra Mundial uma fonte privilegiada de mercado de bens simbólicos, tá? Então, aqui, galera, ele está evocando a ideia de que a nossa cultura é uma cultura que vem de uma grande mistura, mas que isso não quer dizer que essa mistura virou uma coisa caótica, uma geleia geral, simplesmente que não dá para enxergar as referências que elas fazem. É possível a gente saber, dentro da mesma cultura, as suas relações com questões indígenas, com questões africanas, portuguesas, aí no caso, né? Dá para se perceber esses elementos, mesmo que o objeto em si seja uma mistura desses elementos. E aí vale lembrar, inclusive, que uma das grandes táticas da cultura dominante é pegar para si todo tipo de cultura que é transgressora. Então, toda forma de cultura que pareça realmente sair um pouco do eixo do que a sociedade considera, ela vai pegar para si até o ponto de virar uma banalidade. Eu vou explicar um pouco melhor isso já já, tá? Então, digamos assim, né, basicamente, continuando a aula de vocês, que existe uma diferença entre o que a gente considera cultura de massa e cultura raiz, né? Então, vamos lá. Cultura raiz é uma cultura que vem de ancestrais, né? Uma coisa que carrega uma ideia de ancestralidade, tá? Por exemplo, o próprio cristianismo brasileiro, ele não é raiz, né? Ele não é igual eram os cristãos da Idade Média. Ele está muito distante, inclusive, desse momento histórico. Claro, ele carrega alguns elementos, sem dúvida, né? Mas ele está bem distante, ele está muito mais próximo do cristianismo moderno até, e do próprio protestantismo, né? Do que do cristianismo anterior, aí, católico, que vem da Idade Média. Hoje em dia, inclusive no Brasil, a imensa maioria de cristãos evangélicos, né? Então, a gente também pode dizer que o próprio povo indígena também já atualmente não é aquele mesmo indígena que era lá no século XVI, né, galera? Hoje em dia, não admira que muitas sociedades indígenas têm contato com a nossa sociedade um pouco mais, às vezes, né? Isso depende muito. Se não é uma sociedade isolada, tem um contato mais constante com a nossa sociedade, onde, no caso que não seja uma sociedade isolada, mas mais próxima, né, da nossa sociedade, e que tenha seu respeito pela demarcação, né? Porque é um pouco perigoso, eu até entendo para os indígenas isolados, é um pouco perigoso eles ficarem próximos da nossa civilização demais, porque do dia para a noite pode simplesmente um grande minerador ou uma grande empresa ir lá e pegar as terras deles como se não fosse nada, que é isso que eles fazem, foi isso que eles fizeram no Pantanal, né? Quando eles queimaram lá 12% do Pantanal, a troco do quê? De encher aquilo lá de gado e gerar mais morte, genocídio e desigualdade e riqueza para uma pessoa só, né? Então, os indígenas estão muito certos no momento que eles resolvem se isolar
porque eles preveem que isso vai proteger mais a integridade deles. Outro fator é que para você ter alguns elementos da sociedade indígena tem que ter uma natureza visível, né? Uma natureza preservada por perto. É claro que isso não quer dizer que não vivam indígenas entre nós, que não vivam indígenas na nossa aldeia, né, nas cidades, e que eles muitas vezes não carregam suas tradições, raízes, né, sua cultura raiz, mesclada com essa cultura atual, que é cibernética, que é a cultura da quarta revolução industrial, né? Então, literalmente, a gente não vai encontrar mais, muitas vezes, assim, pelo menos entre os povos que têm contato com a gente, indígenas como eles eram lá em 1500. Por isso que é absurdo as pessoas falarem, ai, é indígena, mas tem carro. Ai, é indígena, mas tem internet. Gente, e daí? E daí, sabe? Isso é uma discussão que nem deveria ser feita. Eles estão presentes no século XXI como nós. Né? Eles ficaram presos lá no século XVI. Então, literalmente, eles fazem coisas que têm a ver com a resistência. E aí é uma diferença entre uma cultura raiz de resistência e uma cultura raiz de dominação. A cultura raiz de resistência é aquele tipo de cultura que vai cultivar a identidade de um ser que foi perseguido socialmente, que teve até uma tentativa de extermínio, né? Que passou por um processo de escravagismo, como aconteceu com os indígenas, isso também, né? Então, preservar a cultura deles foi um ato de resistência, de resistir a todas as tentativas de colonização dessa cultura e desse povo. O que é muito diferente de uma pessoa que, por exemplo, quer a volta da monarquia, por exemplo, ou que tem um saudosismo com essa época do Brasil da colonização bastante romântico, inclusive, né, sem ver todas essas contradições e essas barbáries. Então, essa pessoa que quer voltar à raiz do Brasil colonial, ela não pensa igual àquele indígena raiz. São pensamentos totalmente diferentes. Por isso que quando a gente fala de cultura raiz, a gente tem que saber muito bem de que tipo de cultura que a gente está falando, tá? E vale lembrar que por muito tempo na história do Brasil, os governantes, inclusive principalmente na ditadura, que eles queriam criar um sentimento nacional a todo custo, os governantes, eles meio que tentaram criar uma ideia de fundação unificada do brasileiro, né? Como se todo brasileiro gostasse de futebol, todo brasileiro gosta de feijoada, todo brasileiro gosta disso e daquilo. E na verdade, né, isso não é real. A gente sabe que o brasileiro, ele diverge muito. Gente, e é uma divergência que não precisa nem de uma super diferença cultural. Eu não preciso ser de uma sociedade indígena ou quilombola para divergir de uma pessoa que mora na mesma cidade que eu, né? Então, nesse sentido, é muito errado a gente achar que tem só um tipo de brasileiro ideal. Porque também faz parte das perseguições do Estado, né? Lembrando de novo da ditadura de 1964 a 1984. Essa ditadura civil autoritária, né? Essa ditadura, galera, que a galera popularmente chama de ditadura militar, só que entre os historiadores a gente não fala de ditadura militar, porque não foi só os militares que se envolveram, teve um grande envolvimento empresarial, né? Então a Rede Globo se envolveu, o dono do Ultragaz se envolveu, né? Então pessoas que tinham um grande poder político e que temiam as reformas de base, né? Que temiam ter as suas fortunas taxadas, tributadas, e temiam ter suas terras ociosas transformadas em agricultura familiar, né, da reforma agrária, essas pessoas financiaram esse golpe. Então não foi só os militares que tinham interesse nisso. É errado a gente pensar dessa maneira. Então, literalmente, durante a ditadura, eles queriam criar uma ideia de herói nacional, o tipo brasileiro ideal, e uma ideia de inimigo nacional. Obviamente, o inimigo nacional era o comunista, né? Tanto que uma das grandes reclamações dos comunistas dessa época era isso. Eles falavam, gente, eu sou brasileiro também. Eu nasci nessa nação também. Eu não posso ser tratado como uma pessoa que tem que ser expurgada daqui, seja morta, torturada, seja exilada, porque eu penso diferente de pessoas que moram no mesmo país que eu. Né? Esse país não pertence só a eles, pertence a mim também. Então, essa era uma grande discussão dos partidos, inclusive comunistas, que tinham um teor até patriótico, de dizer, poxa, esse território também é nosso. Né? Então, literalmente, isso foi uma coisa feita na época pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, né, que mexia com as mídias da época, de criar um tipo de brasileiro ideal e um tipo de brasileiro que é o não ideal, que tem que ser combatido, que é a lésbica, o homossexual, o bissexual, a pessoa trans, travesti, drag, as mulheres feministas, as pessoas negras que tinham orgulho, né, de serem pretos, que não
se redimiu pro racismo, né, brasileiro. Todo esse tipo de pessoa se tornou uma pessoa não ideal. E qualquer transgressor da ditadura militar no Brasil se tornou automaticamente um inimigo do Estado. Então, pessoas como Caetano, Gilberto Gil, Rita Lee, Tom Zé, né, passaram a ser perseguidas abertamente pelo Estado brasileiro como transgressores hippies, né? Pessoas que queriam mudar os costumes e eram vistos como subversivos, né? Por isso que é muito perigosa essa ideia da gente querer perseguir um tipo ideal de brasilidade, sendo que não existe esse tipo de ideal. Na real, existem um plural de tipos, de formas de ser brasileiro, tá? Então, fechamos aí a questão do primeiro tópico, tá? Inclusive a influência americana, ela vai vir muito através do cinema, né? O cinema que vai americanizar o nosso cotidiano. Tanto é que se a gente tem costume de usar shampoo hoje, se a gente tem costume de beijar na boca, mas aquele beijo de língua, tô falando, não aquele beijinho selinho como os europeus davam e era comum no Brasil. Mas o famoso beijo de língua veio através do cinema americano, né? O shampoo veio através do cinema americano, o desodorante veio através do cinema americano. O hábito de fumar cigarro se popularizou pelo cinema americano. Então o cinema americano foi uma coisa muito, muito impactante na nossa cultura e que sim, deve ser objeto de estudo, porque é até hoje, né? As pautas que os filmes americanos discutem chegam até nós, né? Então, a pauta de super-heroínas, que não tem o estereótipo de fracas, né? Que não tem o estereótipo de mulheres dependentes, de homens muito mais fortes que elas, foi uma discussão que gerou-se aqui no Brasil em torno de a ideia de que muitas vezes os filmes de heróis só realçavam homens, 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 e as meninas estavam cansadas desse velho modelo de heroísmo que vem lá da Grécia Antiga e acreditavam que sim, precisava ter um tipo de modelo de heroína, né? Quando a mulher toma a frente do filme. E essa discussão chegou até o Brasil através do quê? Cinema americano. Né, mon amores? Então, não posso dizer que o cinema americano não é impactante. Os Estados Unidos é um caso à parte, a gente tem que observar com muito cuidado os Estados Unidos. Por que eu falo com muito cuidado? Porque tem elementos da cultura americana que servem para nós de fato, mas tem coisas que não tem a ver, sabe? Não tem como encaixar aqui, né? Tanto que o modelo de educação brasileira, ele tentou copiar o modelo americano, mas lá nos Estados Unidos é outro contexto, né? É tipo assim, não é muitas vezes nos Estados Unidos não é o professor que sai da sala e vai para outra escola para trabalhar. Quase sempre o professor fica enraizado numa escola, ele fecha a grade dele lá para ele poder ter uma atenção maior para esses alunos, diferente dos professores brasileiros que muitas vezes, para sobreviver, tem que dar aula em 3 escolas diferentes, 4 escolas diferentes. Além de tudo, o professor tem a própria sala dele, cara, para ele poder pôr os elementos que ele acha interessante. Então é o aluno que vai até o professor, né? Então, pegar esse modelo americano e encaixar no modelo brasileiro de educação, só que com um monte de coisa diferente, não adianta, né, gente? Não funciona, tá? Então, continuando, aí a gente vai entrar nas discussões da sociologia, que seriam a indústria cultural no Brasil, tá? Então, vamos falar um pouquinho do famoso Adorno e o Max Horkheimer, tá? Para eles, a indústria cultural nunca contesta valores dominantes. Ou seja, a grande sacada da indústria cultural, e eles sabem que vende, porque o capitalismo, de certa maneira, financia isso, né? Qualquer maneira de mídia que dê grande credibilidade ao discurso burguês, que passe a ideia da ideologia burguesa de maneira até subconsciente nas pessoas, é o que vai ser valorizado pela indústria cultural. O cantor, que vai valorizar a individualidade do ser apenas e desvalorizar a narrativa coletiva, a análise de discurso coletiva, a própria ideia de coletividade, esse cantor vai ser muito mais valorizado pela indústria cultural do que o cantor que contesta a indústria, tá? O cantor que cria problematizações. E vale lembrar o seguinte: por mais que cantores podem sim se tornar divergentes dessa indústria cultural, o efeito da indústria cultural é de engolir esse cantor. Por quê? Existe um efeito chamado artimanha, segundo a literatura do Adorno e do Horkheimer, que é uma incorporação, ou seja, uma banalização dos transgressores. É quando você pega aquele estilo de música que criou, de fato, uma contestação no comportamento humano e banaliza. Então vou dar um exemplo bem clássico: o rock. O rock começou lá na época do movimento hippie com contestação do modo de vida das pessoas. E o rock era desde um estilo de vida muito diferente do que a sociedade implementava como correto,
que não envolvia um consumismo, né? Uma ideia de fique satisfeito com a vidinha que você tem, tente se vestir da maneira correta, como todo ser humano adulto tem que se vestir, todo engomadinho. Então o rock, desde a estética até a questão das letras, né? A questão dos instrumentos elétricos, que era algo de novo que estava sendo trazido. Vocês terem uma ideia, no Brasil teve marcha contra as guitarras elétricas, que teve uma grande adesão. Eles achavam que as guitarras elétricas iam americanizar o mercado brasileiro. Mal sabia, galera, que já havia uma indústria cultural no Brasil, né? Tanto é que ela foi controlada pelo Vargas, né? Durante o regime do Vargas. E ela passa a ser controlada pelos militares durante a ditadura autoritária e por esses grupos empresariais, né? Então, por exemplo, você vai pro... o que a gente entende por mídia? Jornal, revista, rádio, televisão, internet, cinema e livros. Tá, tirando os livros, todos os outros elementos que eu falei, quase 100% são dominados por políticos. Ai, nossa, professora, mas a Globo é dominada por políticos? Sim, os caras influenciam no processo político desde a época lá da ditadura. Pagava camburão pros militares sequestrar os jornalistas que falavam mal da mídia, né? Que criticava a mídia por não estar mostrando as torturas, por não estar expondo os podres da ditadura e se submetendo. A Globo era o tipo de pessoa que mandava pegar esse tipo de jornalista. Por pura vingança, né? Então aí você pensa, a Globo não tem político, mas ela já se envolveu em política e ela decidiu, inclusive, vários processos políticos. Inclusive até hoje ela faz isso. O ódio que o povo tem do PT, 90% é propaganda da Globo. Tem aquela parte que realmente tem muita coerência na sua crítica ao PT. Porque o PT não foi perfeito. Se o PT tivesse sido perfeito, não teria acontecido tudo que aconteceu com ele, né? Mas, literalmente, galera, teve uma grande participação da mídia. Não é à toa que, por exemplo, o Bolsonaro briga com a mídia, porque ele sabe que ele está disputando a narrativa da mídia. Porque ele tem um grande poder na internet, Bolsonaro. E aí ele disputa essa narrativa de verdade com a Globo, que tem um grande poder na televisão, né? Beleza. Isso é uma disputa de narrativa, a gente chama, tá? Então, assim, se quase 90% dessas coisas são dominadas por políticos, é óbvio que o que chega até nós tem interesse desses políticos, tem ideologia desses políticos. E pro Max Horkheimer e pro Adorno, tudo isso faz parte do interesse da ideologia burguesa, que é predominante, pois a burguesia ainda é a classe predominante desse mundo, né? Por mais que o Marx escreveu o Manifesto Comunista lá no século XIX, ainda assim é a burguesia que domina o mundo, né? E ainda assim tem todas as contradições capitalistas que ele apontou: monopólio comercial, desigualdade social, né? Violência de gênero, racismos, né? Que são consequências dos colonialismos. Tudo que ele abordou nas obras completas dele estão presentes até hoje, né? Então, de certa maneira, o Max Horkheimer e o Adorno, eles pegam a obra do Marx e trazem para a questão da cultura, que foi algo que ele não trabalhou tanto, né? Então, eles olham para a cultura predominante como algo que reproduz os valores burgueses. O romantismo é um valor burguês. Então, quantas músicas românticas você ouve por dia? Mesmo que indiretamente, só com o rádio ligado. O romantismo é um valor burguês, porque prega uma ideia de felicidade através da individualidade. Se você pegar Aristóteles, vai falar: meu querido, 3 tapas na sua cara, felicidade tem a ver com o Estado. Você nunca vai ser feliz numa sociedade que te causa infelicidade, que te despreza. Então, por mais que o público LGBT use o seu amor, por exemplo, entre eles, como divulgação, para tentar normalizar a visão das pessoas sobre isso, ainda assim é um valor burguês, se for parar pra pensar. Porque é uma ideia de, nossa, nós, eu e ele, tipo, eu, Mariana e minha namorada, nós vamos superar a homofobia com o nosso amor. E é lógico que não. É lógico que não. Porque isso é uma ideia burguesa de que a sua individualidade vai se sobrepor sobre as massas. Só que a única individualidade que se sobrepõe sobre as massas é a da propriedade privada. Entendeu? Então, de certa maneira, não é pensando no individual e para partir para o coletivo, mas é o coletivo do individual. Entende? Você não vai deixar de sofrer homofobia enquanto a sociedade continuar reproduzindo esses tipos de estrutura social. De extrema competitividade, assim, começa pela competição capitalista.
A competição que estimula também esse tipo de pensamento. Porque pelo espírito competitivo, meu Deus do céu, eu o tempo todo fico me comparando com o outro. E aí óbvio, uma pessoa que é ignorante vai ficar usando o preconceito dela para se sentir melhor, né? Uma pessoa branca que é ignorante e racista, ela vai ficar o tempo todo se sentindo em vantagem em comparação ao preto, porque ela sabe que existe essa vantagem. Ela sabe que ela consegue, numa entrevista de emprego mais fácil que aquela pessoa. Então, ela sabe que, por exemplo, ela não vai sofrer uma blitz do nada. Ela não tem aquele aspecto de ficar em estado de alerta o tempo todo porque sofre racismo, né? Então, são várias questões aí envolvendo. Quer queira ou não, você pegar os grandes atletas que a mídia escolhe, Neymar, Pelé, são dois despolitizados ao extremo. E a mídia paga para eles serem despolitizados. Eles querem que eles sejam despolitizados. Pode ver, eles são atletas que a mídia brasileira deu um mega foco, sem a menor necessidade, pois existem outros atletas tão talentosos quanto eles. Mas por que deram um mega foco? Porque, boquinha de siri quando se trata do assunto racismo. Tanto que recentemente o Neymar diz que sofreu racismo, mas já comprovaram que na verdade ele foi homofóbico e o cara não foi racista com ele, por leitura labial. Então assim, né? O cara ainda usa o racismo para oportunismo, para tentar se defender do que é indefensável, que é ser homofóbico. Entende? Então assim, literalmente, galera, a gente vive numa sociedade que privilegia pessoas que nem ele, porque ele abre mão de pensar em troca do dinheiro, né? A mesma coisa com certos artistas aí. Então, você pegar a maioria dos artistas sertanejos, eles nem eram sertanejos antes da carreira deles. É muito diferente de histórias que nem o Zezé de Camargo e Luciano e tal, que foram caras que já sonhavam com uma carreira sertaneja. Mas a maioria que tá aí hoje não é sertaneja. Literalmente uns caras que eles olham e falam, você é bonitinho, hein? E você tem uma voz legal. Eu vou pôr um chapéu, vou pôr uma roupa de xadrez em você, uma calça apertada, e você vai cantar sertanejo. Porque é isso que vende. E por que vende sertanejo atualmente? Porque você não ouve música sertaneja que contesta o governo. Você não ouve música sertaneja que contesta a sociedade atual. Gente, eu não tô dizendo que todo estilo de entretenimento que vocês têm que ouvir tem que ser uma contestação. Mas não é estranho que nenhum sertanejo contesta o governo? Porque assim, uma coisa é você ouvir música pra diversão, né? Outra coisa é você só ter música pra diversão. Ou pra, né, sofrência, né? Que também é uma super categoria aí. Então, assim, não é esquisito isso? Que nenhuma música contesta o atual presidente ou presidentes anteriores, que seja, que não contesta a sociedade num todo como capitalista. Pelo contrário, valoriza, né, o estilo de vida aí do trabalhador que sofre com o capitalismo, entre aspas, que tem que resumir a sua vida ao romance, né, que ele vive ali com a sua esposa e blá blá blá, e ao trabalho e à bebedeira. São os 3 tripés aí que fecham o atual sertanejo universitário. Mas vale lembrar que o sertanejo só é popular por conta dos trabalhadores, né? Isso que é muito curioso, porque o brasileiro, assim, o Brasil, por muito tempo, sua imensa maioria, os trabalhadores eram camponeses, né? Então criou-se uma cultura sertaneja muito forte. Mas se você for ver, gente, por que o artista não precisa viver no campo ou querer ser um cantor de sertanejo de fato? Porque as pessoas não ligam para o conteúdo daquele cara. Elas ligam para a imagem. Elas querem uma imagem. Por isso que os artistas muitas vezes fazem 150 mil ensaio fotográfico. Porque eles sabem que para consumir a música, eles têm que consumir a imagem do artista também. Então, literalmente, não interessa se aquele cara é um roqueiro na vida pessoal dele, né? Como era o Gustavo Lima, até onde eu sei. O que interessa é que ele represente profissionalmente um tipo de músico que é sertanejo. E aí ele vai te fazer milhares de ensaios com botina, chapéu, camisa xadrez, para fazer essa representação, e aí a imagem dele vai valer mais do que a história dele. A gente vive uma sociedade muito imagética, tá? Então, é isso, meus queridos, acho que eu já expliquei tudo, a gente vai ter a parte 2 da aula, tá? Um beijo pra vocês. A parte 2 da aula a gente vai falar um pouquinho sobre sociedade da imagem, como as pessoas realmente são muito mais
é uma sociedade de espetáculo, né? As pessoas se impressionam muito pelo que elas estão vendo e não pelo conceito, pela ideia ou pelo que a pessoa pensa. Então, literalmente, as pessoas compram a imagem que essa pessoa transmite. Então, nesse sentido, é muito fácil você manipular socialmente, culturalmente, né? Então, por exemplo, se o cara que é burguês tem uma fazenda de trabalho escravo, ele não vai ser atingido se ele tiver uma imagem de cidadão de bem. Sabe quem que eu tava mencionando? O Ratinho, do programa da SBT. Que passa essa imagem de cara correto, de justo, né? Faz justiça com a própria mão, andava até com um cacetete lá no meio do programa, que eu achava meio gay, na verdade, mas enfim, né? E aí, não que eu ache gay... Gente, gay pra mim não é xingamento, né? É óbvio que não. Mas eu acho meio... Eu olhava e falava assim, ele não é homossexual, mas ele tá fazendo uma parada muito homoafetiva, porque esse cacetete na mão ficava meio bizarrão, sabe? E aí, é o cara que fala mesmo, é o cara que representa o povo. Tem uma fazenda de trabalho escravo. Comentam sobre isso? Não, porque as pessoas acham que o Ratinho é só o apresentador de programa. Elas não entendem que aquele cara tem um impacto na nossa política, na nossa economia, e que inclusive aquela imagem que ele quer passar de homem muito justo, justiceiro, que fala mesmo, não condiz com a imagem pessoal dele. Tá bom? Então é isso, meus queridos. Um beijo pra vocês e até a próxima.